Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Cardoso e neste vídeo nós vamos abordar o tema função de distribuição acumulada de uma variável aleatória unidimensional. Para isso, primeiro, vamos definir o que é a função de distribuição acumulada. A função de distribuição acumulada, ela representa a probabilidade de uma variável aleatória ser menor ou igual a um determinado valor real. Ou seja, matematicamente falando, a função de distribuição acumulada f grande de x associa cada valor x real a uma probabilidade p de x menor ou igual a x, onde x grande é a variável aleatória e x pequeno é o valor que é menor ou igual, que é maior ou igual à variável aleatória, ou seja, a variável aleatória ela é menor ou igual a este valor. Agora vamos fazer um exemplo sobre função de distribuição acumulada, para observarmos como funciona na prática. Suponha que o nosso experimento consiste em lançar duas moedas honestas. Se x representar o número de caras que aparecem em um lançamento, então x é a variável aleatória que pode ter os valores 0, 1 ou 2. Ou seja, eu posso ter nesse experimento 0 caras, posso ter uma cara ou duas caras. Como é que eu monto a minha função de distribuição acumulada? Então, eu vou olhar primeiro para os valores que são menores que 0, ou seja, eu não tenho valor cara que seja negativa, ou seja, que seja menor que 0. Eu não vou ter um número de caras menor que 0. Eu não vou ter o número de caras menos 1, menos 2, menos 3, menos 5. Então, a probabilidade disso acontecer é nula, é 0. Também podemos olhar para o intervalo onde x está compreendido entre os valores 0 e 1, ou seja, fechado no 0 e aberto no 1. A partir do momento em que eu olho para esse intervalo, eu estou pegando os valores que eles estão maiores do que 0, ou podem ser 0, e são menores do que 1. Então, para qualquer valor que eu pegar, a probabilidade é 1/4. Por quê? A probabilidade de eu obter 0 caras é exatamente 1/4. E se eu acumular com a probabilidade anterior, eu vou ter 1/4 mais 0, que é 1/4. Então, tudo que eu acumular aqui neste intervalo, eu vou acumular com a probabilidade da minha limitação inferior, que é 1/4, e adicionar com a minha probabilidade anterior. Então, eu acumulei 1/4 de probabilidade. Posso olhar para o intervalo em que x está compreendido entre 1 e 2, ou seja, fechado no 1 e aberto no 2. Quando eu olho para esses valores, eu estou pegando os valores que são maiores ou iguais que 1 e menores do que 2. Esses valores, eles têm a serem considerados a probabilidade quando eu tenho uma cara, que é 1/4, mas eu não, que é 2/4. Mas eu pego essa probabilidade, 2/4, e vou acumular com a probabilidade anterior. Então, eu vou pegar 2/4 dessa probabilidade e acumular com 1/4 da probabilidade anterior, resultando em 3/4 de probabilidade. Ou seja, eu acumulei aqui na minha função, neste intervalo, 3/4 de probabilidade. Bom, por fim, eu vou olhar para os valores de x que são maiores ou iguais que 2, ou seja, né, o maior valor, o maior número de caras que eu posso obter nesse experimento. Então, no 2, eu tenho exatamente a probabilidade 1/4. Se eu acumular com a minha probabilidade acumulada da expressão anterior, da minha linha anterior, da minha sentença anterior, eu vou ter 1/4 daqui de x igual a 2 com 3/4. Então, 1/4 com 3/4 resulta exatamente probabilidade 1. Ou seja, até o meu maior valor do número de caras, eu tenho um acumulado de 1 de probabilidade, ou seja, 100% de probabilidade de eu pegar qualquer valor, né, que está de 2 para baixo.
Além disso, a função de distribuição acumulada de uma variável aleatória possui propriedades. Quais são essas propriedades? A primeira propriedade diz que o limite da f grande de x, que é a função de distribuição acumulada, quando x ele vai para menos infinito, ela é zero. A segunda é, quando eu pego a f grande e faço x tender para mais infinito, é 1. A terceira propriedade diz que no caso discreto, a f de x ela é contínua à direita. Já no caso contínuo, a f de x ela é contínua em todo o intervalo. No caso contínuo, podemos obter a função densidade fx, ao derivarmos a f grande x em relação a x, se essa derivada existir. Ou seja, eu consigo obter a função de densidade fx a partir da derivada da função de distribuição acumulada. Bom, para simplificar, nós podemos interpretar, utilizando o exemplo anterior graficamente, o que está acontecendo com essas propriedades. Então, a partir do momento em que eu faço x tender ao menos infinito, o que acontece? Os meus valores da distribuição, elas estão aqui no zero. Ou seja, quanto mais distante à esquerda eu estou do eixo x, ou seja, eu faço x tender para o menos infinito, a função ela se localiza exatamente no zero, né? O valor dela é zero. Então, isso diz respeito à primeira propriedade. A segunda propriedade é, se eu pego o x no mais infinito, ou seja, eu estou mais à direita ainda do eixo x, o quanto eu queira, eu pego valores cada vez maiores de x à direita, o que vai acontecer? Essa função ela vai ser sempre o quê? 1. Né? Então, ela vai tender para o valor 1. Então, essa é a segunda propriedade. A terceira propriedade diz que no caso discreto, que é o nosso caso aqui, a função ela é contínua à direita, ou seja, quando eu me aproximo dos pontos, dos valores possíveis, né, de x pela direita deles, eu tenho exatamente a imagem, né, e o limite coincidindo em todos esses casos. Quando eu pego 0, quando eu pego 1, que foi o caso agora, e quando eu pego 2. O x se aproximando do 2 pela direita, né, vai me dar aqui o valor da imagem e, além disso, o limite, quando o x se aproximar à direita do 2 da função de distribuição acumulada, vai ser exatamente essa imagem. O mesmo ocorre para quando eu me aproximo à direita do 1, o mesmo ocorre para quando eu me aproximo à direita do 0. Então, vamos ver alguns exemplos de função de distribuição acumulada em experimentos. Então, no exemplo número 1, considere uma variável aleatória que pode assumir os valores 0, com probabilidade 0,4, e 1, com probabilidade 0,6. Encontre sua função de distribuição acumulada. Bom, então eu tenho que os valores possíveis são 0 e 1, ou seja, eu tenho que analisar para construir a minha função de distribuição acumulada os valores que são menores que 0, os que estão entre 0 e 1 e os que são maiores ou iguais que 1. Então, quando eu tenho o x menor que 0, como eu não tenho valor nesse experimento à esquerda do 0, a probabilidade é 0. Quando eu olho para o intervalo onde x está compreendido entre 0 e 1, fechado no 0, aberto no 1, eu vou começar a acumular a probabilidade, né, do x assumir o valor 0, que é 0,4, com a probabilidade anterior, que é 0. 0,4 mais 0, 0,4. Quando eu passo para a terceira sentença, eu estou analisando os valores onde x é maior ou igual que 1. Então, o x ser maior ou igual que 1, eu tenho valores maiores ou iguais que 1, e a probabilidade é 1. Por quê? Eu vou pegar a probabilidade dessa variável aleatória quando ela é 1, que é 0,6, e somar com a anterior. 0,6 mais 0,4, 1. Graficamente, né, nós temos que à esquerda do 0, nós temos aqui, ó, que a função de distribuição acumulada ela é 0. Entre 0 e 1, ela é
0,4 fechado no 0, né, e aberto no 1. E do 1 para a direita do x, né, ou seja, quando x é maior ou igual que 1, nós temos a probabilidade, a função de distribuição acumulada, igual a 1. Um outro exemplo diz respeito às variáveis aleatórias contínuas. Então, quando considere uma variável aleatória com função de densidade f de x, então agora nós estamos tratando de variáveis aleatórias contínuas, então função de densidade, a f de x é igual a x para x entre 0 e 1. E 0 caso contrário. Encontre a função de distribuição acumulada. Então, para x menor que 0, eu não tenho valor, é 0. Né? Caso contrário, né, não está nesse intervalo, é 0. Como eu faço para descobrir, né, a função de distribuição acumulada quando eu estou neste intervalo? São as probabilidades associadas a cada valor que eu pego e acumulo dentro deste intervalo. Então, se eu estou pegando e acumulando, né, vários valores do 0 até o 1, eu estou fazendo uma soma dessas probabilidades. Então, fazer uma soma dessas probabilidades é fazer a integral desse valor aqui. E é uma integral específica, que é uma integral que vai de 0 até 1. Então, quando eu faço a integral de 0 até 1 de x dx, eu vou ter o valor 1, né, que é o acumulado. Só que, quando eu faço a integral de x dx, que é a soma para cada valor que eu tenho aqui, de 0 até 1, eu pegar cada valor aleatório de 0 até 1, eu vou ter x ao quadrado, né? Uma função de distribuição acumulada, soma de probabilidade x ao quadrado nesse intervalo. E aí, se eu vou acumulando até 1, chego no 1 e acumulo justamente com a probabilidade quando eu tenho x igual a 1, eu estou somando tudo. Então, por isso que quando eu pego a integral de 0 até 1 de x dx, eu vou ter exatamente o valor 1. Ou seja, é a soma de todas as probabilidades do 1 para a sua esquerda. Como eu esboço o gráfico dessa função de distribuição acumulada? Eu vou esboçar o gráfico dessa função de distribuição acumulada, bem como nós fizemos o gráfico da função de distribuição acumulada para o caso de variáveis aleatórias discretas. Bom, à esquerda do 0, o valor da função de distribuição acumulada é 0. Porém, nós temos aqui agora a propriedade 4. A propriedade 4 me diz que eu vou ter uma continuidade em todo esse gráfico, e realmente é o que acontece. No 0 eu tenho o valor 0, mas no 0 eu começo, né, a desenhar a minha função a partir do momento em que eu considero um intervalo em que x está compreendido entre 0 e 1, que é x ao quadrado. Então, entre 0 e 1, eu vou ter esta parte do gráfico de f de x igual a x ao quadrado. E quando chego no 1, eu tenho probabilidade igual a 1 para todos os valores que eu pego, né? Maior que 1, acumulando. Então, pessoal, eu espero que o conteúdo de hoje e os conhecimentos que foram passados hoje possam ser adquiridos e sirvam para o crescimento acadêmico e profissional da sua vida. Nos vemos em um próximo vídeo. Um abraço e até mais!